Hey everybody, eu sou o VD e essa é uma nova lista aqui do canal. E hoje eu vou ranquear os Igavanias da franquia Castlevania, por causa que depois que acabou o Mecha Madness May 2020, eu fiquei com uma vontade enorme de jogar de novo o Symphony of the Night, né? E depois que eu zerei ele no meu PSP, eu fiquei com vontade de jogar de novo o Art of Sorrow. E aí, quando eu tava jogando ele, eu fiquei pensando tipo, olha, e se eu jogasse todos os Metroidvanias, ou Igavanias, se eu preferir chamar assim, da franquia Castlevania e ranqueasse eles em um artigo, né? Eu já tinha jogado a maioria dos jogos de Castlevania que seguiam esse estilo, né? Então, pra poder fazer essa lista ser mais justa, eu joguei e zerei a maioria dos jogos que eu vou falar aqui hoje, né? Só que antes de começar a lista, eu quero falar pra vocês algumas regras, né? Apesar dessa lista ranquear os Igavanias, ela vai falar apenas os jogos da franquia Castlevania, então infelizmente nada de Bloodstained e Virtual of the Night. Eu normalmente falo mais o termo Metroidvania do que Igavania, só que hoje eu vou falar um pouco mais de Igavania mesmo, por causa que, sabe, é um termo que faz mais sentido com Castlevania em geral e tudo, né? Eu sei que fã de Castlevania meio que prefere esse termo também e tudo. Os jogos serão ranqueados em numeração, né? Então a lista vai começar do pior jogo e vai acabar no melhor jogo, tipo, entre aspas, né? E isso me leva a outro ponto que eu preciso falar pra vocês, que é o seguinte: tudo que eu falar nessa lista vai ser só a minha opinião. Se você não concorda com ela, então tudo bem. Todos nós temos gostos diferentes e tudo. E é importante a gente respeitar isso. Mas enfim, hora da lista. Começando a lista com o único Metroidvania da franquia que não teve envolvimento de Koji Igarashi. E eu sinceramente não gosto de Circle of the Moon. Eu acho que esse jogo é muito frustrante e difícil pelos motivos errados. E foi um jogo que eu não serei pra essa lista. Só que eu nem sempre fui assim com Circle of the Moon. Quando eu joguei pela primeira vez, até que fiquei interessado no jogo. Eu tava enxergando ele como uma mistura de Classicvania com Metroidvania. E cheguei a avançar bastante no castelo. Só que na hora que eu cheguei no Zombie Dragons, foi quando eu empaquei por muito tempo e dropei o jogo. E sendo sincero, eu não sei como eu cheguei tão longe. Eu acho que Circle of the Moon tem algumas coisas boas. A trilha sonora é boa, o sistema exclusivo desse jogo, né, o DSS, é bem legal e interessante. A história, mesmo sendo simples, tem detalhes legais e tudo, mas o jogo é muito injusto em vários momentos. O level design é meio estranho e às vezes me lembra de coisas que eu não gosto em Classicvanias, como inimigos desgraçados jogando de plataformas por causa de knockback. E esse jogo não tem uma loja que te deixa comprar itens, então você precisa se virar com o que você achar, então itens de cura são muito escassos, o que deixa várias partes do jogo ficarem muito tensas de um jeito chato e desconfortável. Eu tentei jogar Circle of the Moon de novo pra essa lista, mas eu simplesmente não consegui zerá-lo. Ele me deixou muito frustrado em pouco tempo, já que a sua jogabilidade é um pouco estranha, né? E tipo, eu sei que parece exagero eu falar isso e tal, mas eu não acho que valeria a pena continuar jogando Circle of the Moon se minha opinião dele não ia mudar em nada, né? Se você gosta de jogos difíceis, né, como os jogos clássicos da franquia Castlevania, então eu acho que Circle of the Moon pode interessar e tudo, mas eu sinceramente não tenho vontade de jogá-lo de novo. Só que nunca se sabe, né? Vê que alguém joga e acaba vendo algo que eu não consegui ver. Sendo sincero, eu já odiei Dawn of Sorrow antes, mas hoje em dia eu vejo que ele não é um jogo ruim. Ele só tem alguns problemas que infelizmente me irritaram muito quando eu joguei pela primeira vez. Os problemas desse jogo que eu estou falando são os malditos Magic Seals, que sempre que você vence um chefe você precisa desenhar no touchscreen do Nintendo DS pra poder selar o chefe. E no começo eu só achei que isso era besta, só que conforme você avança no jogo isso fica muito chato. O estágio de Luck não afetava o drop de Souls, e eu sei que muitas pessoas odiaram a mudança do art style, né, que agora é mais anime e tudo. Isso não me incomoda tanto assim, só que eu sei que muitas pessoas odiaram isso. Só que tirando esses problemas, Dawn of Sorrow é um jogo com muitas coisas boas. Os gráficos são bonitos, a trilha sonora é ótima, a jogabilidade continua boa. Eu gosto de ver o povo do Art of Sorrow retornando. E mesmo que eu ache que a história é meio básica e não goste dos novos vilões, ainda assim tem umas coisas que são interessantes nesse jogo e todo, né? Se eu fosse dar uma nota para Dawn of Sorrow, eu ia dar pra ele um 6 de 10 por causa dos problemas dele. Só que existe uma forma de aproveitar melhor esse jogo, graças ao hack Definitive Edition. E com esse hack, Dawn of Sorrow consegue passar de um 6 de 10 para um 8,5 de 10. E é a forma que eu recomendo jogar. O jogo na forma normal não é horrível, só que se você não gostar da ideia dos Magic Seals, então sinceramente eu acho que o Definitive Edition funciona muito bem, por causa que é meio impossível eu voltar para o Dawn of Sorrow original hoje em dia. Só que mesmo que exista um hack que consegue arrumar vários problemas desse jogo, ainda assim eu acho que ele não está no mesmo nível que os outros jogos, né? Não que Dawn of Sorrow seja um jogo ruim, eu só não consigo recomendar ele na versão normal, porque o hack melhora muito a experiência e deixa o jogo bem mais divertido. Eu acho que o quinto e o quarto lugares dessa lista empatam pra mim, porque eu gosto muito desses jogos, e se eu mudasse as posições deles, eu não acho que ia fazer muita diferença. Mas sim, Harmony of Dissonance, e eu amo esse jogo. Mesmo que ele tenha algumas partes que são meio estranhas no level design, e seja meio fácil demais, ainda assim eu acho que ele é um Igavania fantástico para o Game Boy Advance. Eu gosto muito dos gráficos desse jogo, da trilha sonora, da jogabilidade, da mecânica de combinação dos spellbooks com as sub-weapons. Eu também gosto muito da história, mesmo que ela seja meio simples, né? E eu sempre vou curtir o Just, ele é um dos meus Belmonts favoritos. Só que mesmo adorando esse jogo, eu
ainda assim eu reconheço que Armored Dissonance tem algumas coisas que não são pra todo mundo, né? Já que tem algumas horas que você precisa voltar para áreas antigas do jogo, né? O que não é uma coisa ruim, só que acontece bastante depois de certa hora. E mesmo curtindo a ideia de dois castelos que são conectados como se fossem o Light World e o Dark World de A Link to the Past, ainda assim tem algumas horas que pode ser meio cansativo revisitar alguns lugares, né? E tem uma hora que o jogo exige que você equipe uma coisa pra avançar, e se você não sabe disso, então pode ficar meio perdido, né? E como eu falei antes, o jogo em geral é meio fácil quando você entende melhor de todo. Só que mesmo que Harmony of Dissonance tenha alguns defeitos, eu ainda o adoro muito. Eu acho extremamente divertido explorar as duas versões do castelo, e eu adoro a jogabilidade e as várias combinações das sub-weapons com os spellbooks, e eu até adoro as sidequests de decorar uma sala do castelo. É algo meio besta, só que eu ainda acho muito divertido, e eu realmente recomendo esse jogo para fãs de Metroidvanias. Ele pode ser um dos jogos mais fáceis da franquia, só que ainda assim ele consegue ser bem divertido e satisfatório de jogar, e talvez ele seja até bom para pessoas que querem conhecer os Igavanias da franquia. Como eu falei antes, eu gosto muito desse jogo e de Harmony of Dissonance. Se eu mudasse as posições deles, não faria muita diferença em todo. E olha, eu acho que Portrait of Ruin, em geral, foi um jogo ótimo. Eu adorei os gráficos, a trilha sonora também foi muito boa. Eu gostei muito da história e dos personagens, né? Eu achei legal que esse jogo seja uma continuação de Castlevania Bloodlines. Eu gostei muito do Jonathan e da Charlotte. Acho que eles foram muito gostáveis. O único personagem que eu não gostei desse jogo foi o vilão principal, Browner. Só que os outros personagens também foram bons. Eu gostei muito da ideia desse jogo de ter mais do que só o castelo para poder explorar. Existe mais variedade nos cenários e nos inimigos. E além disso, a mecânica dos dois personagens jogáveis é bem legal. E mesmo que eu tenha usado muito o Jonathan, ainda assim a Charlotte também era ótima com magias diferentes. E alguns chefes exigem estratégias bem interessantes usando os dois personagens de forma correta. E o jogo tem uma dificuldade que eu acho que é bem balanceada, pra falar a verdade. Só que mesmo adorando Portrait of Ruin, ainda assim tem alguns problemas. A versão americana do jogo tem alguns erros na tradução e bugs estranhos. Não pule a cutscene depois da luta contra o Death. Pelo amor de Deus, não pula essa cutscene. As sidequests também são um pouco chatinhas de fazer. E um dos modos secundários do jogo é jogado apenas com touchscreen, só que pelo menos ele é opcional, né? E pra falar a verdade, eu acho que a forma de evoluir as skills do Jonathan é algo meio estranho, e o método de conseguir o final bom do jogo, infelizmente, é um dos métodos mais chatos da franquia. Só que esses defeitos não afetam o quanto que eu gostei de Portrait of Ruin, e eu o recomendo sem dúvidas. E pra falar a verdade, eu até fiquei com vontade de jogar ele de novo. O último Igavania lançado da franquia. Eu consigo entender porque algumas pessoas podem não gostar de Order of Ecclesia, só que eu adorei muito. Esse jogo segue algumas ideias diferentes dos outros, né? Já que a Shanoa pode atacar usando MP, até os ataques físicos dela usam MP e tudo, o que parece uma ideia estranha. Eu vi muita gente reclamando que Order of Ecclesia é um jogo muito difícil, que só dá pra jogar ele usando cheats, só que isso é tudo exagero. Pra mim, Order of Ecclesia é desafiador, mas justo. A dificuldade dele pode ser meio alta, só que ela nunca me pareceu injusta. Eu gostei bastante das mecânicas desse jogo, né? Os glyphs são bem interessantes e podem ser usados para poder criar diferentes estratégias dependendo da situação. E a exploração dos locais são bem legais também. Os gráficos do jogo são muito bonitos. Eu amei a trilha sonora. É a minha segunda trilha sonora favorita entre os Igavanias. E eu também gostei da grande maioria dos personagens do jogo. E a história também foi muito boa e me surpreendeu bastante em alguns momentos, né? Eu até gostei de fazer algumas das sidequests, né? E essas sidequests valiam muito a pena, já que elas traziam muitos benefícios que ajudavam o jogador depois. Só que mesmo adorando Order of Ecclesia, ainda assim ele não é perfeito, né? Alguns chefes foram meio chatos de enfrentar. Algumas áreas são meio simples, com pouca ou nenhuma exploração. Tipo, são poucas que são assim, só que elas ainda estão ali, né? Conseguir alguns itens pra fazer as sidequests pode ser meio chato, dependendo da situação. E mesmo achando que esse jogo tenha uma dificuldade justa, ainda assim teve alguns momentos que eu achei que foram meio difíceis de conseguir um glyph por causa de algum inimigo ou obstáculo irritante. Só que mesmo que esse jogo tenha alguns defeitos, ainda assim eu adorei Order of Ecclesia e acho que ele foi um ótimo jogo. É claro que esse jogo estaria numa posição alta. Eu adoro Art of Sorrow e admito que eu tenho até uma certa nostalgia com ele, já que ele foi o primeiro Castlevania que eu joguei e zerei. Só que ele está numa posição alta não só por causa da nostalgia, mas também por causa do quanto que esse jogo é extremamente competente com o que ele faz, né? E eu sinceramente acho que Art of Sorrow é um ótimo ponto de entrada para a franquia Castlevania e para Metroidvanias em geral e tudo, já que esse jogo foi meu ponto de entrada e olha pra mim hoje em dia. Eu adoro tanto Metroidvanias que estou até fazendo uma lista sobre eles. A história de Art of Sorrow também é bem interessante, né? Apesar de ser meio estranha, já que mesmo assim conhecer a franquia, eu achava meio estranho que a história se passava em 2035. Só que mesmo assim, a história consegue ser boa e eu gosto muito da maioria dos personagens. Só o vilão que eu achei meio básico, só que o elenco em geral é bem forte. A jogabilidade de Art of Sorrow também é fantástica, os gráficos são muito bem feitos, a trilha sonora é muito boa e com músicas que mudam muito na cabeça. O jogo tem uma dificuldade bem balanceada, mesmo para pessoas que já conhecem o jogo como eu, né? Acho que os únicos problemas que eu tenho com Art of Sorrow são algumas áreas do mapa que eu nunca fui muito fã, né? Como os Floating Gardens. E conseguir todas as armas dos inimigos pode ser meio chatinho também, tudo, dependendo da
situação. E tem algumas partes da arena que eu sempre achei meio chatinhas, pra falar a verdade. Só que mesmo assim, eu não consigo gostar menos de Area of Sorrow. Eu nunca me cansei de jogá-lo e eu recomendo pra qualquer um que goste ou tenha vontade de conhecer Metroidvanias. É claro que esse jogo ia ficar em primeiro lugar, né? Ele é um clássico eterno. E mesmo que tenha sido o primeiro Metroidvania da franquia, ainda assim, Symphony of the Night consegue sair incrivelmente bem mesmo hoje em dia e todo. E ele é considerado por muitas pessoas como um dos melhores jogos da franquia Castlevania. E eu não discordo disso, por causa que Symphony of the Night é um jogo simplesmente fantástico, com gráficos incrivelmente lindos, uma trilha sonora fantástica, a jogabilidade é muito boa e fluida, e todos esses fatores fazem a exploração do castelo ser muito divertida. A história também é bem interessante, né? E mesmo que ela tenha pouca personagem na trama, ainda assim a história é boa, apesar da dublagem original do jogo ser bem ruinzinha e mimetástica em grande parte. Magnificent! But now feel my unbridled wrath. Outra coisa que eu gosto são os vários detalhes que colocaram nele, né? Tipo, é muito legal você notar coisas novas sempre que você joga de novo. Só que mesmo a mão desse jogo, ele ainda tem alguns problemas. Eu não gosto muito do castelo invertido, por exemplo, né? Por causa que o level design dele meio que me incomoda um pouco. Fazendo algumas áreas seria um saco pra passar. Completar o mapa inteiro pode ser meio chato também por causa do castelo invertido. Mas mesmo assim, eu consigo desconsiderar esses problemas, já que Symphony of the Night consegue ter muito mais qualidade do que defeito mesmo. Esse jogo é magnífico e eu adoro. Mesmo depois de tanto tempo, Symphony of the Night continua sendo um jogo incrível. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, ranqueando todos os Igavanias da franquia Castlevania. Eu me diverti bastante fazendo uma pesquisa para essa lista, menos na hora que eu joguei Circle of the Moon, só que isso detalhe. E espero que por causa dessa lista vocês vão conhecer algum jogo que eu citei nela. Mas enfim, se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. Comentem embaixo também o que vocês acharam dessa lista, se você tem tipo uma ordem diferente do que eu falei e tudo, né? Porque se você jogou vários Metroidvanias da franquia Castlevania, todo mundo tem uma ordem diferente também, né? E eu sempre achei isso interessante e tudo. Então tipo, comentem os seus rankings, né? Falem o que vocês acham também. Seria muito legal poder ver como todos nós temos diferentes opiniões sobre esse mesmo assunto. E é isso aí, valeu, falou e até mais.